Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Como é que você lida com a sua irritação? O que é que mais te irrita? Será que existe uma irritação positiva na nossa vida? Algo que possa nos levar a algo construtivo com a nossa irritação? Nós estamos começando mais um programa Consciência e Transformação. Olá a todos que nos assistem mais uma vez no nosso programa Consciência e Transformação, aqui pela TV Nova Luz, programa que nós levamos toda sexta-feira, você que já está acostumado e você que nos visita hoje pela primeira vez, toda sexta-feira um programa ao vivo, das 11 ao meio-dia, onde nós trazemos e procuramos trazer temas sobre o comportamento, sobre a psicologia, a dimensão espiritual, vida passada, sempre nessa interface entre a psicologia, a espiritualidade e principalmente o nosso dia a dia. E como sempre eu tenho colocado já nesse novo formato do programa, de alguns programas para cá, é um programa desde o início voltado para atender a sua pergunta, a sua questão, o seu ponto de vista, sempre focado em um tema que nós colocamos como uma provocação para a gente poder trazer dentro daquilo que você quer saber, dentro daquilo que você passa às vezes na sua vida, reflexões sobre o que causam esses comportamentos, as consequências de determinados transtornos, como a gente já falou aqui, de ansiedade, de medos, e hoje, em particular, nós vamos falar sobre a irritação. Então, como um programa ao vivo, você pode já mandar a sua questão. Nós já estamos recebendo aqui várias participações das pessoas que estão conosco no canal do YouTube e mandando aqui pelo chat. Você pode mandar a sua sugestão, a sua pergunta, acessando o chat no lado direito da tela do YouTube e eu recebo aqui imediatamente e aqui a gente vai selecionando a sua pergunta, a sua colocação e nós vamos fazendo um programa assim, um programa em conjunto, né? Na medida que vocês participem, a gente vai procurando trazer o resultado da experiência que a gente tem ao longo desses quase 30 anos de experiência clínica, lidando com as pessoas que atravessam diversos tipos de sofrimento, de problemas. E hoje, em particular, nós vamos estar falando da irritação, né? Uma queixa e algo que é relatado por muitas pessoas, por praticamente todos nós, no nosso dia a dia, e que trazem diversas consequências, diversos tipos de problemas, na experiência, na vivência da irritação, como também nos relacionamentos e nas relações que nós temos com as pessoas, com o nosso trabalho, com as nossas tarefas, quando estamos movidos pela irritação. Então, eu queria convidar você para justamente poder, mandando a sua pergunta sobre o que deixa você mais irritado. E, além disso, como é que você lida com a sua irritação? Então, são questões que nós vamos estar respondendo no nosso programa e eu quero lembrar também, né, aproveitar para lembrar que se você quiser voltar a assistir esse programa, ele fica gravado tanto no canal da TV Nova Luz, no canal do YouTube da TV Nova Luz, como também no canal Milton Menezes do YouTube. Então, depois do programa ao vivo, você pode acessar um desses canais e você vai ter lá não só esse programa, mas todos os programas anteriores gravados e você pode rever quantas vezes você quiser, você pode indicar, né, enviar esse link do programa para pessoas, porque a gente vai aumentando essa rede de contatos e de reflexão e de troca no nosso programa Consciência e Transformação. E eu queria então começar, as perguntas já estão começando a chegar, as participações, mas fazer uma pequena colocação sobre a questão da irritação. Principalmente o que nós chamamos normalmente de irritação. A irritação, né, de um modo geral, quando nós temos essa experiência que nós denominamos irritação, ela tem a ver com uma reação emocional normalmente associada à ira, à raiva, só que numa gradação normalmente menor. Se a ira e a raiva são manifestações mais ostensivas, mais intensas dessa emoção, a irritação ela leva levemente, né, a essa manifestação da raiva, da ira, mas de uma forma contida e de uma forma normalmente não expressa tão contundentemente para o externo, mas ela é vivida pela pessoa internamente por vários tipos de reações físicas, emocionais, mentais. Então, normalmente, como nós sabemos que nós estamos irritados?
a um tipo de sobreexcitação, de uma sensibilidade, uma reatividade, um tipo de reação física, por exemplo, em relação a um incômodo, a uma alteração da nossa irritabilidade no sentido físico até? Até porque o termo de irritação, ele tem essa correlação com a irritação que nós normalmente temos no corpo. Né? Ou seja, a irritação é quando o nosso corpo reage, por exemplo, uma irritação da pele, é quando o nosso corpo reage a um tipo de agente interno ou externo. Ou seja, quando nós passamos a ter uma sensibilidade mais elevada no nosso organismo, que diante de qualquer tipo de estímulo externo ou interno, há uma reação ao funcionamento normal. Alguma coisa que, de fato, tende a modificar o funcionamento normal. Essa combinação de um fator que tende a mudar o funcionamento normal com essa supersensibilidade provoca no nosso organismo aquilo que nós chamamos de uma irritação da pele, uma irritação de um tecido interno, enfim. Quando nós fazemos essa extrapolação para o aspecto emocional, a irritação também representa essa reatividade nossa quando nós somos mais sensíveis ou quando estamos mais excitados, estamos com um tipo de sensibilidade aguçada em relação a como nós reagimos aos acontecimentos. Basicamente, a nossa irritação tem a ver da forma como nós reagimos a determinado acontecimento, a um determinado tipo de pessoa, a algum tipo de situação à nossa volta que nos traz algum tipo de desconforto, algum tipo de alteração ou uma tentativa de alteração na nossa vida, no nosso projeto, nas nossas metas, nos nossos desejos, no nosso bem-estar. É essa modificação ou a ameaça dela que tende a gerar algum tipo de reação mais expressiva e que se manifesta com essa raiva meio disfarçada que nós chamamos de irritação. Mas aí a pergunta que eu estou fazendo a você desde cedo qual o que leva, né, o que traz para você maior nível de irritação? O que realmente irrita você? Então eu quero começar aqui, a Evelane, de Fortaleza. Bom dia, Evelane, mais uma vez conosco aqui, seja bem-vinda. A Evelane coloca logo no início um ponto de vista dela sobre irritação, dizendo o seguinte: o que mais me irrita é a injustiça. Isso tem me tirado o sono. E essa é uma expressão interessante, né, Evelane? Porque, de fato, algumas vezes, alguns de nós, acaba se mantendo e permanecendo nesse estado de irritação de tal forma que nós passamos, inclusive, a repercutir e a causar algumas repercussões fisiológicas do nosso metabolismo, nas nossas funções psicológicas. Então, a manutenção da irritação, ela tende com essa persistência e com a intensidade, ela tende, por exemplo, a provocar algum tipo de efeito, por exemplo, no nosso padrão de sono, no nosso padrão de digestão. Às vezes reações mais somatizadas, onde uma pessoa que fica ou passa por um período mais irritadiça, de levar, por exemplo, a alterações como alterações da pele, reações dermatológicas, problemas respiratórios. Nós temos identificado várias dessas somatizações associadas à manutenção, durante muito tempo, de um estado elevado de irritação. E a questão de tirar o sono, às vezes é só uma metáfora, mas de fato a questão de nós ficarmos pensando, remoendo, repassando, reagindo àquela situação que está nos incomodando, faz com que haja então uma alteração, por exemplo, na nossa atenção, na nossa concentração. A gente não consegue se desligar daquele tipo de assunto, daquele tema, daquela situação. E a gente, então, acaba não conseguindo entrar naquele estado de relaxamento do corpo, de descanso, para a retomada para um novo ciclo de vida ou de dia, enfim. Então, ao ponto de realmente poder tirar o nosso sono. Agora, a questão da injustiça, né, que você, Evelane, e todos, quantos de nós não passa, ela tem a ver exatamente com essa observação de alguma coisa que nos parece tão errado, tão diferente daquilo que nós julgamos como justo, que traz uma repercussão não só para nós, às vezes não diretamente para nós, mas para outras pessoas, que nós desenvolvemos essa irritação. Essa irritação, então, e aí eu vou colocar alguma coisa para vocês, para que a gente possa refletir ao longo das outras contribuições que estão vindo e vão continuar vindo até o final do nosso programa, é que, na minha observação, a irritação ela está
na grande maioria das vezes, para não dizer que em quase 100% dos casos, associada a uma contrariedade. Irritação tem muito a ver com uma contrariedade. Contrariedade no sentido de lidar com alguma coisa que é contrária ao nosso ponto de vista, ao nosso sistema de valores, à nossa opinião, ao nosso interesse. Então, toda vez que nós temos algo que parece muito contrário àquilo que a gente julga como correto, adequado, justo, nós podemos, então, ao invés de ter uma compreensão dessa diferença, uma postura um pouco mais equilibrada, vamos dizer assim, em relação às diferenças que naturalmente nós vamos lidar no nosso dia a dia, nós reagimos de uma forma irritada. Então, na questão da injustiça, é quando a irritação, ela pode ser, como eu provoquei no início do programa, ela pode ter um efeito positivo. Por quê? Essa irritação, ela é uma reação da nossa contrariedade diante de alguma coisa que nós entendemos que não está sendo equilibrada, que não atende de uma forma igualitária, ou de uma forma solidária, por exemplo, ou de uma forma justa, uma determinada situação. Uma injustiça, por exemplo, de uma agressão, quando há uma diferença de forças, por exemplo. A utilização, por exemplo, do poder em detrimento de alguém que não tem esse poder. A coação, a agressão, a violência, a traição, ou seja, coisas que nós observamos que tem um critério do convívio, tanto conosco como das pessoas, que quebra aquilo que nós julgamos como sendo justo. Essa questão pode ser positiva quando ela se transforma, eu costumo usar essa diferença entre aquilo que é a irritação pura e simples, ou seja, a minha reação contrariada àquilo que eu vejo como injusto, mas aquela irritação inicial que se transforma no que eu chamo de a justa indignação. O que eu quero dizer com isso? Justa indignação é quando nós temos essa reação indignada, ou seja, daquilo que nos deixa indignados, que não parece digno para nós, e que nos leva de fato a uma ação corretiva, a uma ação de influenciar para se chegar naquela situação a uma posição de maior equilíbrio, daquilo que nós julgamos mais razoável para aquele contexto, seja no relacionamento entre as pessoas, uma avaliação, por exemplo, política, da condução de um político. O momento que nós vivemos hoje, ele está suscitando, na maioria de nós, um senso de injustiça, a irritação em relação à forma de condução, porque para a maioria de nós há uma defasagem muito grande daquilo que nós julgamos que seja razoável que um político, um líder possa e deva conduzir no seu papel, no exercício pleno e razoável do seu papel, para o aproveitamento desse papel, desse poder, para outras finalidades que não aquelas que nós julgamos razoáveis. O mau uso do dinheiro público, o uso indevido de influências pela essa posição do poder para benefícios de A ou B ou de si próprios, o prejuízo de muitos em detrimento de alguns poucos. Isso que então hoje caracteriza e está marcante nessa crise da sociedade, nos deixa irritados porque nos parece realmente beirar a injustiça, às vezes até a uma coisa mais agressiva, quase que violenta em relação às pessoas, a nós mesmos, aos interesses básicos, às vezes, da pessoa. Mas eu chamo isso de indignação, de justa indignação. Ou seja, uma reação natural, e ela é justa, por quê? Porque ela tende a procurar corrigir alguma coisa que pelo bom senso, pelo senso comum, ou por uma lógica bem comum à maioria de nós, parece estar fora daquilo que seria equilibrado para a sociedade ou para aquele grupo de pessoas. O problema é quando, a partir da justa indignação que nos leva a uma ação, nós, ao invés disso, ficamos na irritação, ficamos então alimentando aquele tipo de pensamento, ficamos às vezes num diálogo interno, debatendo, às vezes brigando com uma determinada pessoa, porque estamos irritados e não conseguimos, às vezes, expor essa nossa opinião. Ou percebemos que a irritação veio por conta da nossa impotência, porque por mais que aquilo nos contrarie, e são várias as situações que podem nos contrariar, nos percebemos, às vezes, impotentes para conseguir mudar de acordo com aquilo que nós julgamos que seja justo, que nós julgamos que seja correto. Então, essa sensação da contrariedade versus a impotência pode gerar em muitos de nós a manutenção desse quadro, e que nós podemos dizer que seria um quadro natural e compreensível para a maioria de nós, quando está diante de uma contrariedade,
Mas se a gente não consegue elaborar isso para ter assumir uma posição mais equilibrada, um nível de consciência maior sobre os motivos dessa irritação, nós podemos então perpetuar esse quadro, perpetuar e prorrogar esse estado de uma forma mais, vamos dizer assim, que não seja muito desejável, trazendo então consequências, às vezes muito negativas, não só para a nossa saúde, para a somatização, mas para as nossas relações, para o desempenho das nossas tarefas, porque isso acaba nublando a nossa clareza mental. Eu chamo isso de clareza mental, a capacidade de poder olhar e reagir a essas questões, mas estando consciente daquilo que é possível, daquilo que nós podemos fazer e do que não podemos fazer. Então, a questão da injustiça, ela costuma trazer naturalmente essa sensação e essa reação mais irritadiça. Obrigado, Evelane. Vamos ver aqui a Liliane Santos. Bom dia, Liliane. Liliane de Tramandaí, do Rio Grande do Sul. Né? Eu mandei aqui um abraço para o Brasil todo, porque nós temos Fortaleza, Tramandaí, São Paulo aqui, a Renata. Bom dia, Renata. Elizabeth Santos, aqui do Rio. Bom dia. A Graciele de Campinas. Como lidar com a irritação? A Graciela de Campinas fala para a gente. Como lidar com a irritação que as pessoas que amamos nos causam quando tentamos ajudar de todas as formas, mas a pessoa quer continuar com os velhos hábitos que trazem dor e sofrimento? Vejam que talvez aqui, quando a Graciela traz isso, e eu vou procurar fazer esse gancho com o que eu estava falando antes, se a gente consegue confirmar a minha tese, né, aquilo que eu tenho observado nesses anos todos, de que, na grande maioria das vezes, a irritação ela está relacionada a uma contrariedade. Quando a Graciela fala sobre esse tipo de irritação, que é uma irritação muito frequente, nós então lidando com pessoas que nós amamos, pessoas que são do nosso círculo mais próximo, nós temos um interesse sincero de ver a melhora daquela pessoa, o sucesso daquela pessoa, que ela progrida, que ela seja feliz, mas percebemos que ela então mantém um tipo de comportamento, um tipo de hábito que gera nela dor e sofrimento, e por mais que a gente faça, por mais que a gente fale, ela simplesmente não muda. Vejam que aí, quando a Graciela traz isso, e a Graciela está trazendo um exemplo que se aplica a milhões de nós, é por conta exatamente dessa contrariedade de nós vermos, na nossa perspectiva, de uma forma muito clara, aquela incoerência entre um comportamento que gera um sofrimento, a dificuldade daquela pessoa mudar esse comportamento para então mudar esse sofrimento. A pessoa às vezes reclama desse sofrimento, você mostra para ela e fala o que ela deveria mudar, e ela simplesmente não muda. E aí parece que, às vezes, e de fato às vezes é teimosia. A pessoa insiste, ela teima, ela fica rígida naquele ponto de vista e ela não muda. E a gente fica irritado porque é como se nós estivéssemos dizendo assim para ela, mas eu estou vendo isso, é só você fazer o que eu estou falando. E a pessoa fala simplesmente, não vou fazer. Ou então, ela até fala, vou fazer, mas ela não consegue fazer. E a gente fica irritado porque a gente percebe a limitação daquela pessoa. Uma limitação, às vezes, consciente, ela deliberadamente diz, não quero fazer, não vou fazer, ou então ela até quer fazer, ela quer modificar, mas ela não encontra recursos. Muitos de nós ficam irritados numa situação dessa, porque para nós é tão claro, tão óbvio, que a gente está falando assim, nossa, olha aqui, essa é a verdade. Olha aqui, está claro para mim. É quase como se a gente estivesse falando assim, é só você me obedecer. Faz o que eu estou falando que você vai deixar de sofrer. Só que a pessoa, ou por conta dessa resistência de uma atitude às vezes mais impositiva, autoritária, ou direcionada, nossa, e ela resiste a isso, seja porque ela de repente não sabe fazer, ela simplesmente demonstra claramente a limitação dela. E aí vejam a contrariedade, Nós percebemos claramente, dizemos que tem que ser feito, e a pessoa não atende aquilo que nós estamos falando. E pior, nós observamos que aquele ciclo se fecha, ela continua e passa a sofrer mais, e simplesmente porque ela não faz o que nós estamos falando para que ela faça. Vejam que essa questão da irritação, ela se dá inclusive, quando a Graciela fala em relação aos outros, mas ela às vezes se dá em relação a nós mesmos. Ficamos irritados conosco quando a gente não consegue, às vezes, modificar um tipo de comportamento, uma reação. A gente já sabe, já entende que aquilo talvez seja inadequado para a nossa vida, para as nossas relações, queremos modificar aquilo, mas nos deparamos às vezes com a repetição quase que automática daquele comportamento, daquela reação. E aí começamos a ficar irritados porque parece que nós mesmos temos uma dificuldade, quase que consideramos uma burrice, de não conseguir fazer o certo.
normalmente, essa constatação, ela pode estar nos levando a perceber um ponto cego, né? O que eu chamo de ponto cego? Um aspecto do nosso psiquismo que nós percebemos pela reação, mas nós não conseguimos identificar a verdadeira causa, a origem dele. A própria irritação, quando a Graciela fala que nós muitas vezes temos com as outras pessoas, ela tem fundamento nessa falta de percepção nossa, de como nós queremos naquele momento, de uma certa forma, que prevaleça aquilo que eu acho certo. Que prevaleça aquilo que eu acho que é justo, aquilo que eu acho que é verdadeiro, que é correto. Então, essa reação para nós estar tão claro e ver que o outro não nos atende, faz com que a gente crie a irritação por conta dessa contrariedade. Se a gente começa a perceber que o outro tem uma dificuldade e uma limitação, nós vamos poder, então, modificar até a nossa ação para que ele possa perceber mais claramente, por outras vias, aquela incoerência que gera, por exemplo, o sofrimento. Não adianta, por exemplo, às vezes, na grande maioria das vezes, a gente simplesmente falar para o outro o que ele tem que fazer. Até porque de fora é muito mais simples, né? Normalmente os conselhos são mais fáceis porque a gente aconselha o outro, porque a gente está fora da situação. Mas quando nós estamos dentro da situação, fica muito mais difícil, às vezes, a gente perceber essa incoerência. Então, quando nós começamos a sair dessa reatividade, da irritação, e perceber que estamos contrariados porque nós não estamos conseguindo fazer valer o nosso ponto de vista, a gente então tem duas saídas. Ou a gente recua e percebe que talvez seja ainda difícil para aquela pessoa nos ouvir, ou vamos encontrar outras formas, talvez até mais eficazes, para que aquela pessoa possa perceber o nosso ponto de vista. Ao invés de simplesmente colocar ou impor, vamos persuadir, né? Vamos influenciar, vamos tentar esclarecer para que ela de fato possa perceber aquilo e possa, de repente, acolher o nosso ponto de vista. Mas muitas vezes a perspectiva da pessoa é tão diferente da nossa, e sempre nós temos grandes diferenças da forma como conduzimos a vida, que nós vamos, às vezes, muitas vezes, esbarrar nessa diferença de como nós vemos o mundo, como nós vemos uma determinada situação, o que nós achamos que é mais adequado para uma determinada situação, daquilo que realmente o outro vê, da forma como ele entende, dos recursos que ele tem para poder lidar daquela forma. Então, vocês imaginem, e aí vocês podem ter uma ideia, aproveitando esse tema, da situação, por exemplo, quando nós, profissionais da área de saúde mental, quando estamos num processo psicoterapêutico, a necessidade que um profissional que esteja bem alinhado com o seu propósito profissional, dele sair dessa armadilha de tentar aconselhar. Porque não adianta eu aconselhar para o meu cliente o que ele deve fazer, isso ou aquilo, porque o que ele precisa é ele tomar consciência daquilo que ele precisa mudar. Então, se eu, como terapeuta, não conseguir olhar para o meu cliente de uma forma a perceber que ele tem uma perspectiva e ele precisa ampliar essa perspectiva, mas a partir da visão dele e não da minha, eu consigo atendê-lo, consigo lidar com a dificuldade dele sem me irritar. Porque senão eu ficaria irritado de ver, de repente, a pessoa não atendendo, não percebendo aquilo que eu já percebi. Então, essa mudança de perspectiva é que pode favorecer que a gente não entre, ou que a gente tenha uma outra forma, uma forma mais adequada de lidar com essas contrariedades. Bom, o pessoal que já está me informando, não fiquem irritados comigo, mas eu espero que para a maioria de vocês seja uma contrariedade. A gente tem que interromper agora o nosso programa. Nós vamos para um breve intervalo. Eu vou dar uma olhada aqui nas outras contribuições e daqui a pouco mesmo, a gente está retornando no nosso Consciência e Transformação. Até já. Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social
Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais, ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. Olá, nós estamos de volta no nosso Consciência e Transformação de hoje, abordando o tema da irritação. O que irrita você, como você lida com a irritação e se essa irritação pode ser positiva. E eu quero agradecer aqui já mais uma vez a participação de todos vocês, mesmo aqueles que às vezes estão nos assistindo, mas não participam aqui, mas é uma participação e sempre muito importante, né? Porque isso faz com que a gente possa estar dinamizando e ampliando esse nosso trabalho. Nós passamos a ajudar aqui as obras assistenciais ligadas à TV Nova Luz, enfim. Então é sempre muito bom estar com vocês aqui. Temos aqui várias contribuições, a Mary, bom dia Mary. Pessoas reclamando em especial da situação política e econômica do país me fazem devanear, me desligar da conversa para não me irritar e para não entrar nessa vibração. Mary, isso é uma coisa importante, né? A questão da vibração. E hoje, quando você fala sobre isso, hoje nós estamos passando por esse momento onde aquilo que eu falei, né? A questão das questões políticas e econômicas estão de tal ordem no nosso dia a dia e tangenciando, tocando tão próximo a nossa vida, influenciando, nos desafiando, tão próximos às nossas necessidades, às nossas metas, ao nosso trabalho, que nós vemos as pessoas, então, de uma forma muito profusa, reclamando da questão da política e econômica. Agora, é compreensível, porque isso também é uma forma de manifestação e de exteriorização das pessoas. Mas, de fato, a gente acaba vendo que, e hoje, principalmente as redes sociais, que têm um grande benefício inegável, né, de conectividade, elas acabam também se transformando num canal de uma profusão de reclamações, de queixas, que são, a partir de um determinado ponto, um pouco infrutíferas, porque se elas têm a capacidade de estender e ampliar reflexões importantes sobre o que nós devemos fazer e tal, ela acaba podendo gerar também um certo estado vibracional, vamos dizer assim, de pessimismo, de radicalismo, de, em vez de transformar isso num processo de ação, de transformação, num processo de cristalização do ressentimento, da desesperança. Então, a grande questão que, quando você, Mary, coloca, que é um grande desafio para todos nós, é qual é esse ponto de equilíbrio, onde a irritação nos leva a, por exemplo, reagir e também participar disso de uma forma a mudar essa vibração, ou quando nós simplesmente temos que reconhecer que essa vibração é de tal forma que ela pode nos tragar, nos levar realmente a baixar a nossa vibração, a afetar o nosso dia a dia, trazendo, por exemplo, um tipo de vibração pesada mesmo, de desânimo, de desesperança, de raiva, de revolta, né? Agora, quando nós transformamos isso e sublimamos e começamos a trazer uma consciência de transformação, essa participação pode ser importante. Mas a questão da vibração que você coloca, ela é fundamental. Nós podemos ter consciência de qual é o estado que aquela irritação ou aquela discussão está trazendo, para não entrando na irritação, ou pelo menos ao entrar, sair rapidamente, procurar fazer uma ação produtiva. Seja na intervenção naquela situação, ou às vezes reconhecendo a que é inútil, ou que nós estamos impotentes naquele momento, e fazendo um recuo de preservação. Não de uma alienação, não de uma omissão, mas de um recuo para que a gente simplesmente não entre somando aquela vibração e possa então começar a colaborar para que essa coisa possa se transformar. Diante da questão econômica e política do país, nós vemos isso muito forte porque cada um de nós individualmente se sente impotente para mudar isso. E aí, então, a gente acaba reagindo e gera, então, uma grande massa de descontentamento, de revolta, de radicalismo. Agora,
se nós pararmos para pensar, isso tudo está também nos levando a um processo de tomada de consciência de como nós e a maioria das pessoas podem ser extremamente afetadas por essas crises, por essas injustiças, por esses desmandos. Enfim, isso, mesmo que a gente não reconheça no primeiro momento, está nos ajudando a construir uma maior consciência social, uma maior consciência política, da escolha de representantes, enfim. O meu objetivo aqui não é entrar no aspecto social, mas pessoalmente o nosso comportamento e essa nossa reação também está sendo estimulada a um processo de ampliação e de desenvolvimento da nossa consciência. A Graciela falando do pessoal de São José dos Campos, obrigado. O Carlos Nascimento, bom dia, Carlos, sempre presente conosco aqui. Milton, essa irritação pode nos trazer algum mal no corpo? Eu cheguei a comentar rapidamente sobre essa questão da somatização. A somatização é um problema identificado e tratado na psiquiatria e na psicologia, que é quando o nosso corpo ele passa a ter reações físicas que não estão justificadas num problema clínico, mas vem de um processo emocional ou psicológico. E às vezes tem aquilo que nós chamamos na psicossomática de um problema físico que é gerado a partir de um problema ou de um aspecto emocional. Então, por exemplo, a irritação excessiva, ela pode provocar, quando é mantida durante muito tempo e com uma intensidade significativa, problemas de desequilíbrio no sistema imunológico. A irritabilidade pode alterar, por exemplo, como a gente estava falando aqui numa pergunta anterior, o sono. Então, nós ficamos com o sistema imunológico mais baixo, com isso mais suscetíveis a infecções, a viroses, por conta de um estado de irritação que abaixa esse tipo de campo, não só energético, mas físico, que repercute no nosso corpo físico. Esse campo mental, essa agitação e esse tipo de ressentimento ou do tipo de reatividade que a irritação traz, ela pode, inclusive, gerar efeitos físicos. Fora os efeitos que são decorrentes, por exemplo, dos quadros de ansiedade. A irritabilidade, ela pode gerar esse tipo de reação física, por exemplo, associada à questão da ansiedade. Reações de impulsos, de agressividade, problemas de metabolismo, por conta da manutenção desse estado emocional. Então, é muito comum que as pessoas, de uma forma diferente, cada um vai desenvolver uma forma diferente, possam desenvolver processos físicos de somatização a partir do quadro de irritação. Isso é muito frequente e muito comum. Heloísa Pinheiro, prazer em tê-la aqui, Heloísa. Há muito tempo, né? Marcelo, o seu filho Marcelo, eu tive a oportunidade de conhecer há muitos anos atrás, espero que esteja bem. Também é um prazer estar aqui com você, Heloísa. Eu lido com a irritação, diz a Heloísa, buscando trazê-la para a minha consciência. Olha que interessante. Percebo a sua presença e a aceito. Reconheço, mas não lhe dou força. Procuro não entrar nela. Heloísa, eu acho que eu poderia dizer para vocês que esse é o primeiro passo da forma de lidar com a irritação. A capacidade de nós reconhecermos que estamos no estado de irritação para não entrar nela, ou para minimizar os efeitos dela. Porque é muito comum, e como nós estamos contrariados, e normalmente é uma situação que está nos atingindo, nos prejudicando, ou de alguma forma desestabilizando aquilo que nós achamos que é certo, nós tendemos a entrar nisso com muita facilidade. E estamos daqui a pouco tão envolvidos nessa questão da vibração da irritação que não nos damos conta até estarmos num quadro mais grave. Então, reconhecer a irritação ele é o primeiro passo para primeiro poder ter uma noção de se distanciar. E de poder falar assim, por que eu estou irritado? Ou o que está me levando nessa situação a me sentir tão irritado? Para que então eu possa reconhecer, não dar força a isso. Vamos dar um exemplo. Muitas pessoas que se dirigem a mim nas palestras ou no consultório ou pelo Facebook falam, por exemplo, de quadros de irritação em situações, por exemplo, do trânsito. Um trânsito numa cidade como nós estamos aqui no Rio de Janeiro, nas grandes metrópoles, e às vezes hoje nem tanto nas grandes metrópoles, mas na maioria das cidades o volume de carros aumentou muito mais do que a capacidade de organização urbana. Então nós temos problemas de engarrafamento, pontos de estrangulamento, enfim. Por que nós ficamos tão irritados no trânsito? A irritação normalmente vem dessa contrariedade, nem te vê que apesar de ter estabelecido, por exemplo, meia hora para eu chegar do meu consultório aqui para poder fazer o programa, eu pego, por exemplo, a Avenida das Américas, que eu demoraria 10 minutos, totalmente engarrafado. E eu vou levar, então, de repente, 20, 25 minutos para um trajeto de 10 minutos.
Veja que nessa hora, aquilo que pode estar, que me contraria é porque eu fiz um planejamento de um determinado tempo e percebo de uma forma contrariada que algo do meu compromisso pode de repente ser prejudicado. Então essa irritação, e quando eu constato isso, eu começo então a ficar irritado, tento então acelerar isso e vejam bem, eu não percebendo isso, eu acabo entrando num estado que, inclusive, me deixa numa reação muito ruim. E agora, objetivamente, a pergunta que não quer calar: o que isso vai resolver em relação ao trânsito? Nada. Na maioria das vezes, esse reconhecimento, e quando a Heloísa fala de não dar força, é exatamente porque aí a gente começa a colocar assim, peraí, qual é o motivo real dessa irritação? O que de fato eu posso fazer para mudar isso? Nada. Então, quanto mais pelo contrário eu me mantenho tranquilo, eu posso então deixar que aquele tempo não consuma e eu chegasse, por exemplo, aqui no programa alterado, enfim, e pudesse de repente estar desalinhado para poder passar um bom programa para vocês. Então, reconhecer e não se deixar levar por isso é o primeiro passo. Mas temos um segundo passo que é importante, que é a pergunta assim: mas por que então eu estou tão preso àquilo que eu acho que é certo, àquilo que eu acho que é melhor? Esse é o segundo passo que a gente vai comentar daqui a pouco em relação à irritação. Mas vamos ver aqui algumas outras contribuições. Como manter o equilíbrio? A Graciela, como manter o equilíbrio diante do sentimento da ira que nos envolve quando estamos imersos em uma situação revoltante? Graciela, isso que a Heloísa, eu estou dando uma olhada aqui, porque eu estou vendo que tem algumas contribuições aqui mais à frente que eu queria comentar. Isso que a Heloísa falou, Graciela, sobre a possibilidade de reconhecer e poder se distanciar, não se deixar tomar, é o primeiro passo, tanto da irritação, que é essa coisa mais branda, mas principalmente da ira. Porque movidos pela ira, nós perdemos um pouco do senso de equilíbrio, da nossa resposta mais adequada, e podemos reagir de uma forma tão impulsiva que nos leve a uma consequência, a um tipo de ação que depois a gente venha a se arrepender, ou porque tem um excesso na sua manifestação. Então, essa questão do reconhecimento é o primeiro passo. O segundo é se perguntar por que eu sou tão preso àquilo que eu acho que está certo, àquilo que eu acho que é o melhor, àquilo que eu acho que deveria ser. Nós, às vezes, ficamos tão presos ao que nós achamos correto e nós não percebemos que, na verdade, por mais que seja correto para mim, pode não ser para outra pessoa. E isso nos rouba, né? Por que a gente está tão apegado àquela necessidade de prevalecer a nossa verdade, aquilo que nós achamos correto? Muitas vezes é porque nós achamos que nós estamos com a verdade. Nós estamos com a visão correta das coisas. E não percebemos que, para todo mundo, é uma verdade diferente. Eu costumo sempre brincar dizendo que toda situação tem 3 verdades. A minha, a sua e a verdadeira. Porque cada um de nós vai ver a perspectiva daquela situação segundo os seus filtros, sua lente de contato. E aí nós podemos falar sobre a nossa perspectiva, mas dificilmente da perspectiva do outro, né? Por mais que a gente veja alguma coisa que seja, num bom senso, inadequada. Então, isso nos ajuda a manter essa ira e essa irritação sob um ponto de maior controle, vamos dizer assim. Vamos ver aqui. A Priscila, que mais à frente, a Priscila Ribeiro, traz uma contribuição interessante. Bom dia, Priscila de Araruama. Bom dia. Como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Ela é alcoólatra, diz que não é alcoólatra, está doente, insiste, tem cirrose. Eu sou do Rio de Janeiro. E ela continua aqui: o que me irrita, meu pai se auto-martiriza, fuma, bebe, ele é alcoólatra, talvez seja da pessoa que ela está falando. O comportamento está cada vez pior. Melhor, faz mal, sou ansiosa, sou medicada para não entrar em síndrome do pânico. Me ajude, Milton. Pois não, Priscila, né, assim, sempre também um dos objetivos do nosso programa, né, poder ter esse canal, né, onde as pessoas possam estar trazendo, às vezes, as suas aflições. E aí eu vejo aqui que a Priscila coloca, todos estão observando aqui várias colocações, porque é isso, né, quando a gente se dispõe também aqui a conectar com as dores das pessoas, nós temos que estar preparados para poder também receber e acolher pessoas que passam pelas suas dificuldades, como a Priscila, nesse momento, que abre o seu coração e coloca aqui a sua dificuldade pessoal. Ela segue aqui, tem ansiedade, depressão, enfim, algumas prescrições, e a questão do pai, inclusive com medo dele virar mendigo. Veja, Priscila, essa, como eu comentei agora, e talvez isso agora comece a fazer sentido para você, esse talvez seja o grande desafio quando nós ficamos nessa sensação de impotência em relação a quem nós amamos, a alguém próximo de nós.
Porque nós percebemos claramente o caminho, às vezes, autodestrutivo, uma rota de colisão que aquela pessoa está percorrendo, mas não nos sentimos potentes, capazes de mudar aquele estilo de vida. E, de fato, nós temos que buscar essa tranquilidade, esse equilíbrio, Priscila, de que, na verdade, ninguém muda ninguém. Por mais que isso seja difícil muitas vezes nós ouvirmos, mas é só com essa conscientização da sua parte, de que nós temos um limite para a mudança do outro, é que vai nos permitir, inclusive, utilizar aquilo que nós podemos fazer de fato para ajudar o outro a mudar. Eu costumo dizer muito isso. Ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho. Porque da mesma forma, como você fala aqui de uma forma muito clara sobre a dificuldade do seu pai, pelos vários tipos de desafios que ele tem pela frente, é muito difícil para uma pessoa envolvida em tantos problemas, em tantas solicitações, em tantos arrastamentos, sair sozinho. Então, perceber esse ponto de equilíbrio, onde a gente percebe que são as pessoas que estão próximas de nós, que precisam fazer um movimento de transformação. Elas precisam querer e desejar essa mudança. Elas também têm dificuldade de fazer isso sozinhas. Então, nós precisamos estar ali disponíveis para poder dar suporte para as necessidades dessa transformação, mas não podemos querer fazer essa transformação pelas pessoas. Simplesmente porque não está nas nossas mãos. E mais do que isso, né, quando você fala da sua própria reação de ansiedade, da depressão, de várias dessas reações, muitas vezes exatamente por conta dessa constatação da impotência, e a gente quer se sobrepor a essa impotência porque nós gostaríamos de fato de ajudar aquela pessoa que nós amamos. Aquela pessoa que nós vemos que está construindo um caminho difícil pela frente. Aí a vantagem de quando nós compreendemos o homem, temos uma visão do homem, numa visão que considera a dimensão espiritual, nós sabemos, por outro lado, que também o seu pai e todos aqueles que passamos, todos nós que passamos por dificuldades de transformação, é uma dificuldade necessária para a transformação também necessária da nossa alma. Não só a dele, por exemplo, seu pai, eu vou usar o seu exemplo aqui para poder te dar uma resposta mais direcionada, mas para todos aqueles que nos assistem, não só para ele, no sentido da necessidade dele, de alguma forma, de poder valorizar a vida, de poder deixar frustrações, revoltas ou desesperanças para trás e valorizar a vida, não só para ele, no sentido do aprendizado, mas também para você, que de alguma forma também está sendo convidada a aprender sobre a tolerância, aprender sobre essa questão da impotência, da aceitação de que de alguma forma, em algumas situações, nós não vamos ter o poder de mudar como nós gostaríamos. Mas ao invés então, de nos fecharmos e reagirmos a isso, de encontrarmos o que é possível fazer para uma ajuda nesse caso. Não necessariamente garantindo, porque não há garantia disso, do resultado que nós gostaríamos. De que a pessoa mudasse, que ela deixasse o problema de beber, que ela deixasse de ser assim ou assado. Mas de como poder ajudar para que ela possa estar percebendo isso, buscando ajuda, oferecendo isso para esse processo de transformação que é daquela pessoa. Porque se também você, no seu caso, não conseguir essa transformação, você vai sofrer junto com ele e não vai conseguir resolver o problema dele. Pior, vai acabar deixando de ter a oportunidade, a possibilidade de ajudá-lo naquilo que realmente você pode, por conta de todo esse envolvimento da ansiedade, da depressão, enfim, daquilo do como isso transtorna você. Então, Priscila, eu gostaria de falar isso para você, e é claro que enquanto a pessoa não reconhece, por exemplo, o próprio mal, que é o alcoolismo, a drogadição, o tabagismo, enfim, a compulsão alimentar, enquanto a pessoa não reconhece isso, no prejuízo que ela traz, ela constrói um estado onde a vida vai levá-lo a essa tomada de consciência a partir, às vezes, de um problema, como você falou, da cirrose, quase que exigindo que ele se curve à necessidade de tratamento, reconhecendo nessa cirrose ou nesse efeito a responsabilidade que ele tem na condução e na construção disso. Então veja que é um processo complexo, né? E principalmente quando nós estamos envolvidos gostaríamos simplesmente de tirar a pessoa desse sofrimento. Gostaríamos de mostrar para ele exatamente a nossa verdade, a nossa visão sobre a importância daquilo, a importância daquela pessoa. Mas nós não temos então essa capacidade. Lidar com esse tipo de impotência, né, a Priscila e todos que nos assistem e que vão assistir ainda esse programa ao vivo, talvez seja um dos principais desafios. Nós percebermos qual é o máximo e o melhor possível que nós podemos fazer. Agora, o melhor, aquilo que garante um resultado, aquilo que nós vemos como sendo importante, nós temos que reconhecer que existe uma lógica, um movimento, não só individual daquela pessoa, mas da própria vida,
que conduz e que tem uma força que é acima daquilo do nosso desejo, do que nós gostaríamos. Também, então, um exercício nosso de aceitação, de fé, né? De acreditar que tem um sentido nisso, porque senão a vida seria caótica, né? E é claro que quando a gente consegue se distanciar, como eu estou propondo, não é distanciar no sentido de se distanciar emocionalmente, porque a gente tem a ligação afetiva, sofremos, enfim, não gostaríamos que a pessoa sofresse com aquilo, mas é o distanciamento que nos faz poder ajudá-la naquilo que realmente seja possível. Eu recomendo a vocês, quer dizer, nós tivemos um programa há pouco, um dos programas recentes, que está gravado no canal do YouTube, você pode acessar e rever, onde a gente falou sobre isso, né? Como a gente sofre com o sofrimento do outro. Nós falamos um programa inteiro com várias perguntas, várias respostas sobre esse tema, né? E isso mostrando exatamente como é que a gente acaba, de fato, se envolvendo e sofrendo com o sofrimento do outro. E aí, como de repente nós podemos sair disso. Eu convido você e vocês que nos assistem a rever esse programa, que pode trazer uma ajuda mais efetiva para esse caso e para tantos de nós que passam por situações semelhantes. Mas obrigado, Priscila, pela possibilidade de nós estarmos podendo falar sobre isso, poder ajudar você de alguma forma, esperamos que sim, e sempre disponíveis aqui para que você possa trazer a sua dúvida, a sua necessidade. Luiz Ferreira, da Flórida, Mônica, da Flórida, obrigado também. Vamos ver aqui. Alcilene, boa tarde. Os medicamentos florais contribuem para aliviar a raiva? Alcilene, é uma pergunta interessante, porque os florais, em todos os formatos deles, florais de bar, de Minas, enfim, temos várias escolas hoje em termos de florais, elas partem de um princípio justamente de utilizando a essência e a questão mais essencial das substâncias das flores, essências essas que têm uma interação muito grande com os aspectos psicológicos, emocionais, comportamentais, que tem uma ligação mais energética com a alma. E por isso que, como uma condução alternativa, eles têm mostrado bastante eficácia. O que eu tenho observado na minha prática, mesmo não sendo um especialista nos florais, mas lidando com isso, né, com muitos alunos que são terapeutas florais, conhecendo um pouco disso, mas principalmente na prática clínica, é que para algumas pessoas os florais têm um tipo de reação, um tipo de efeito extremamente eficaz, muito visível. Outras pessoas já apresentam um tipo de modificação um pouco mais sutil, que às vezes não fica tão claro, apesar de, em tese, ser uma proposta de reequilíbrio e de auxílio que é cada vez mais sendo comprovada. Mas, na minha percepção, algumas pessoas sentem o efeito mais claramente do que outras. E não só em relação à raiva, mas em relação à ansiedade, em relação a diversos problemas que hoje os florais se aprofundaram e se especializaram muito em muitas dessas, do tratamento de algumas dessas patologias, e que eu sempre digo, né, em paralelo à alopatia, ou à terapia, enfim, todos os recursos, falando dessa visão holística, eles estão trabalhando no reequilíbrio desse ser como um todo. Então, vale a experiência e buscar um profissional que seja profundo conhecedor, porque normalmente boa parte das pessoas tem bons resultados com o uso dos florais. Renata, Milton, gratidão também. Renata, bem-vinda, né? Mais uma vez. Excelentes reflexões. Tem que sair, depois assiste o final. Ok. Ederson, bom dia, Ederson. Evelane. Liliane Santos, Milton, a irritação maior por ainda não conseguir controlar esse sentimento. Chega a ser cômico. Liliane, por isso que eu estava falando ainda há pouco, né, sobre como nós podemos ficar irritados conosco mesmo. Por quê? Porque a gente percebe, e aí começa a contrariedade, aí, né, reforçando a minha tese, né, a contrariedade está exatamente em nós não conseguirmos ou estarmos contrariados com a nossa própria reação. Quando você diz que parece cômico, e muitas pessoas têm essa reação, ou porque parece cômico, e algumas ficam incomodadas, quando se dão conta de que nós estamos falando de pequenos eus, eu costumo chamar de pequenos eus. Tecnicamente, nós chamamos de subpersonalidades. O que quer dizer isso?
São partes nossas, pequenas partes nossas, pequenos eus, que parece que têm reações muito próprias, como se fossem pessoas, pequenas pessoas dentro de nós. E aquela pessoa tem sempre uma resposta, sempre um comportamento específico, tem um padrão que a caracteriza. Então, uma dessas partes pode ser o irritado. Então, quando tem uma situação, por exemplo, qualquer que nos contraria, esse irritado vem e se manifesta, traz toda uma reação, traz todo um efeito físico. Só que tem uma parte nossa que fala assim, mas por que eu estou reagindo assim? E a gente fala assim, mas por que eu não consigo mudar isso? E aí, na situação de irritação, está lá o nosso irritadinho reagindo. E nós não conseguimos entender, porque isso parece meio enlouquecedor, né? Que nós estejamos tão fragmentados ao ponto de não conseguir controlar a nossa reação. Essa irritação, esse lado nosso, ele aparece quando tem um motivo que está associado a esse aspecto do nosso psiquismo. Então, se é a contrariedade, se é a insatisfação, às vezes a contrariedade é por conta da insatisfação, nós não estamos satisfeitos com a vida, não estamos satisfeitos com a forma como as coisas estão sendo conduzidas, como as pessoas estão reagindo conosco ou com a vida delas mesmas. E aí, essa insatisfação se manifesta de uma forma, às vezes, com esses efeitos da irritação, mas tem um lado nosso, já um pouco mais consciente, que fala assim, mas por que eu estou irritado? Eu costumo dizer que nós podemos começar a perceber isso quando, por exemplo, nós falamos frases desse tipo. Quando eu vi, eu fui lá e reagi, fiquei irritado. E depois eu fiquei me perguntando, por que isso? Olha que quando a gente fala uma frase dessa, quantos eus tem aí? Eu falo quando eu vi, quer dizer, como se eu tivesse um eu que consegue ver isso. Eu fiquei irritado, fosse um outro eu. E depois eu me arrependi, eu achei que era desnecessário, quer dizer, um outro terceiro eu. Quantos eus nós temos? Nós temos diversos eus e isso não quer dizer, podem ficar tranquilos, isso não quer dizer um quadro de esquizofrenia, que seria um quadro extremo dessa fragmentação. Todos nós temos isso, aspectos de reação que são ainda automáticos, que nós reagimos. Alguns de nós já têm alguma consciência, mas não uma consciência suficiente para já modificar ou modificar rapidamente aquela reação. Por isso que a gente começa a perceber como se fosse uma incoerência. Eu já entendo, quero, mas eu não consigo mudar. Normalmente, o que está por trás disso, a Liliane e todos que estão nos assistindo, é porque nós ainda não nos demos conta do real motivo dessa nossa irritação. Quando eu falo real motivo, é porque às vezes no nosso psiquismo, na nossa crença inconsciente, está alguma coisa do tipo assim, eu queria que tudo fosse do meu jeito. O meu jeito é o melhor jeito. Aquilo aqui está errado, tinha que ser certo. E a gente fica de tal forma movido por uma crença como essa, que diante de alguma coisa, ou de uma situação, de uma pessoa, que faz ao contrário, que nos leva a essa contrariedade, esse meu desejo de que as coisas sejam certas, que sejam do jeito que eu acho que devem ser, se sobrepõe. Quando eu começo então a perceber que pode ser essa a lógica, eu falei, mas peraí, mas por que tem que ser do meu jeito? Esse pode ser o jeito que eu acho melhor. Será que é o melhor para essa pessoa? Será que ela consegue alcançar isso? Quer dizer, essa pergunta faz com que a gente possa, de fato, e aí eu volto à pergunta da Heloísa, no segundo passo importante para lidar com a irritação por que eu estou tão apegado aos meus motivos de estar irritado? Aos meus motivos de achar que aquilo que é o certo, que a pessoa deveria ser assim ou assado? E vejam que não é nem sempre necessariamente uma questão de prepotência só, porque é de arrogância, porque a gente quer do nosso jeito que a gente quer. Às vezes, como nós vimos no caso da Priscila, que foi muito gentil em nos trazer a experiência dela e permitindo que a gente pudesse refletir sobre isso, o que dá é essa sensação de que parece que a gente sabe o que é certo, que o outro está se destruindo e a gente não consegue fazer. Então, muitas vezes, no caso da Priscila, e quantos de nós não tem isso, nós temos aquele outro lado que gera às vezes, a irritação, que é o salvador. É aquele que acha que tem o papel e a obrigação de salvar o outro. E aí, quando o outro não quer ser salvo, a gente fica assim, como é que ele não pode não querer ser ajudado, não querer ser salvo? Então, quando a gente começa então a perceber não só essa dicotomia, e começa a fazer um diálogo, né? Uma das dicas que eu sempre dou é tentar promover esse diálogo. Ou seja, a gente percebendo isso, fazer um diálogo mesmo mental. Mas peraí, seu irritadinho, dá um nome para ele. É o irritado? É o bravo? É o esquentado? É o pavio curto? É o quê? Por que você está assim?
assim, a pessoa pensa diferente, e aí dá voz a ele também. Não, mas é porque ela está vendo que, nossa, está tudo dando errado, isso está... Eu sei, mas e aí, como é que a gente pode fazer de fato para poder fazer a coisa certa? Ou seja, isso vai fazendo com que a gente vá assumindo uma posição e não se deixe levar totalmente pela irritação. E mais do que não se deixar levar, faz com que a gente comece a perceber qual é a lógica, por exemplo, de eu querer que as coisas sejam do meu jeito. Eu costumo sempre falar sobre essa coisa do meu jeito, porque isso é muito, muito, muito frequente. Só para exemplificar, a gente está caminhando para o final do nosso programa, mas a gente já tem um tempo aqui, eu lembro de um cliente que sofria disso, só que ele era tão autoconfiante em relação ao que ele sabia que era certo, que ele simplesmente tentava impor e fazia da vida da família dele um inferno, porque ele tentava impor o que ele achava que era certo e ponto final. E aí gerando vários problemas, vários atritos, enfim, conflitos inúmeros. E um dia, abordando esse tema, numa sessão com a família, a mulher dele reclamando disso, que ele queria tudo do jeito dele, ele chegou para mim e falou assim, mas doutor Milton, eu não quero tudo do meu jeito. Não quero mesmo. Mas o que eu posso fazer se o meu jeito é o melhor jeito? Ou seja, para ele era tão claro que aquele jeito era o melhor jeito, que como é que as pessoas então não estavam percebendo isso? Vejam que é uma visão tão onipotente de que realmente ele tem a clareza e que as pessoas deveriam estar atendendo a essa lógica irrefutável dele, que ele não percebia o desgaste que ele provocava nas relações, encastelado na sua verdade, se distanciando afetivamente e efetivamente das pessoas. Então, quando a Liliane traz, é cômico porque a gente começa a ver o quanto, às vezes, isso é quase que ridículo, né? Patético, da gente estar, às vezes, insistindo que o outro seja, que as coisas, que o governo... E ele fala, mas por que de fato eu posso fazer? A situação do trânsito, por exemplo, o que de fato eu estando num trânsito, teve um acidente, um sinal que está lá com um problema, uma blitz, né? No Rio de Janeiro agora... E aí, de repente, tem isso, em blitz, várias blitz, e aí o trânsito fica lento, quer dizer... Numa cidade como essa, se eu não aceitar que eu estou sujeito e submetido a essa possibilidade, eu vou me irritar. Agora, se eu considero isso e tenho um compromisso, talvez eu tenha que sair mais cedo. E mesmo assim não há garantia que de repente eu tenha um imprevisto. Saber lidar com o imprevisto, se é imprevisto, é porque ele não podia ser previsto. Né? E aí é também saber lidar que se eu fiz as coisas possíveis para poder evitar aquilo, não há o que fazer. Reconhecer que naquele momento a minha irritação simplesmente não vai resultar em melhora, em solução nenhuma, a não ser, pelo contrário, a perda do meu equilíbrio e principalmente um nublar da minha consciência até para buscar uma solução que fosse mais compatível. Vamos ver aqui, nós temos ainda aqui alguns poucos minutos. Quantos minutos a gente tem? Uns 2 minutos. Então vamos lá. Dá para responder milhares de perguntas aqui. O Gomes, fazer uma colocação. O que irrita é muita fé e nada de ação. Queria morar em Israel. Gomes, muita fé. Nós temos de tudo, né? E isso é interessante, o programa ao vivo a gente tem essa proposta mesmo de a gente poder estar... mas eu entendo o que o Gomes fala, né? Muita fé e pouca ação, porque é muito comum, né? Eu costumo dizer que tem algumas pessoas que ficam irritadas, porque tem o otimista irritante. Vocês conhecem o otimista irritante? É aquele que você está passando uma coisa, está contrariado, chega o otimista assim, mas veja o lado bom da coisa. Olhe para o seu lado e veja as pessoas que sofrem mais do que você. É claro que isso é verdade, né? Mas naquele momento, esse otimismo ele chega a ser irritante, porque ele nos confronta com uma realidade que nos leva e nos conduz a mudar naquela posição, mas a gente gostaria mesmo de reclamar, ou gostaria mesmo de mostrar como a gente está indignado. Sabe por quê? Porque a gente queria a confirmação de que a gente está certo. A gente queria que todo mundo concordasse que, na verdade, a gente está certo, que o mundo deveria ser como nós estamos falando, que as pessoas, de fato, deveriam ser e agir como nós estamos falando. E aí, a questão de muita fé e nada de ação é porque, às vezes, nós ficamos nesse discurso, mas não conseguimos efetivamente levar a ações que possam promover a mudança do que nós mesmos desejamos. Reclamamos, às vezes, de um pedestal, querendo simplesmente que a nossa verdade prevaleça, porque é a nossa verdade. Não percebemos que mesmo sendo verdade, ela precisa ser talvez conscientizada, esclarecida, defendida, enfim, para que possa se estabelecer. Agora, quando eu estou encastelado na minha verdade, eu também não estou aberto a ouvir a verdade do outro. E aí isso pode, então, ao invés de criar um clima de colaboração, de solidariedade, de crescimento, de dissensão, de divisão, de disputa, de distanciamento. Talvez um dos grandes efeitos e principais efeitos da irritação, dessa irritabilidade, é essa desconexão da gente com a gente mesmo,
do sentido, vamos dizer assim, espiritual daquela experiência e o aprendizado que aquela situação que nos contraria está trazendo, como também o desligamento e o distanciamento em relação às outras pessoas, aquelas que estão, de alguma forma, cada um com as suas verdades, cada um buscando ser feliz com a sua forma de ver, mas esbarrando em perspectivas, em propostas de felicidades tão diversas, tão diferentes, que nós precisamos aprender como conviver, como extrair dessas situações o lado positivo. A irritação nesse sentido pode ser positiva. Quando a gente, ao perceber, a gente ou então se empenha para fazer a mudança, ou reconhece a nossa impotência e desenvolve a nossa aceitação. Ela é positiva a partir daquilo que nós vamos fazer com a irritação, e não simplesmente na manutenção dela para prevalecer o que nós desejaríamos que acontecesse. Então, essa perspectiva, esse distanciamento e essa elaboração, que claro, não é simples, eu costumo dizer, é simples assim, mas não é fácil. Mas é o desafio de nós podermos a cada momento estarmos conscientes do que nos leva a ficar irritados e qual é o real propósito, o real sentido de manter às vezes aquela nossa verdade, aquele nosso ponto de vista. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje. Eu queria falar para vocês da minha satisfação de estar aqui com vocês, né, nesses diversos programas. Estamos continuando com esse nosso projeto, agradecendo a participação de todos vocês, a todos que trouxeram as suas histórias, as suas dores, o seu humor, mas a possibilidade de nós refletirmos, porque, vejam bem, não só nós que estivemos aqui no programa ao vivo, mas todas as pessoas que vão assistir esse programa depois gravado, vão estar também nessa mesma vibração, estão também se beneficiando dessa troca que foi enriquecida pela participação de vocês. Eu convido vocês a assistirem o programa gravado e estarem conosco na próxima sexta-feira, aqui no TV Nova Luz, às 11 horas, no programa ao vivo, e desejando a vocês uma excelente semana. Muita paz.